Você conhece os pequenos grupos da nossa igreja? Os grupos se reúnem para estudo da palavra e compartilhamento de experiências, dois elementos essenciais para a vida do cristão. Se você tem entre 13 e 17 anos, pode participar do PG dos adolescentes. As nossas reuniões são online. Agora, se você tem mais de 17 anos, pode participar do PG dos jovens. As reuniões também acontecem online. Nós temos também o PG dos surdos. Se você é surdo ou conhece algum, você também pode participar com a gente. As reuniões acontecem quinzenalmente, aos sábados, e são presenciais. Se você quiser mais alguma informação sobre o pequeno grupo, é só mandar uma mensagem no WhatsApp da nossa igreja. O Ministério Infantil voltou. Nossos cultos estão acontecendo aos domingos à noite, com a idade de 4 a 7 anos. Após ofertar, traga o seu filho até o auditório. As atividades da nave acontecerão normalmente. Terá um voluntário do Ministério Infantil entregando o kit para a sua criança. Os jovens e adolescentes estão de volta com os encontros presenciais. Nosso foco é comunhão, oração e devoção a Deus. Deus tem falado muito com a gente e temos grandes expectativas do que Ele ainda fará. Nós queremos que a oração é o alicerce para isso. Nossos encontros acontecem no primeiro e no terceiro sábado, às 19h30. Mulher, você está convidada a estar conosco no dia 19 de novembro, às 19h30. Nesse dia nós nos reuniremos para dar graças a Deus por este ano. Você que já ofertou, você pode se levantar e louvar o Senhor junto conosco. As nossas provações não são e nunca serão maiores que o nosso Deus. Cante a Ele. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer sobre as águas, ouvendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, ouvendo em fé.
Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Graças a Deus que estamos hoje na terceira semana do mês de novembro com o tema O Melhor de Deus para a Minha Vida. E hoje o tema é Descobrindo Minha Missão no Mundo. Mas deixa-me antes apresentar amigos e irmãos que estão conosco. Queria estar apresentando. Será que nós temos pessoas que estão aqui hoje que não são evangélicas? Tem alguém que não é evangélico que está aqui hoje, convidado, ou veio com alguém? Tem alguém? Somos todos da casa. Nós estamos recebendo hoje a irmã Valdenir, que é de Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. Onde está a serva de Deus? Onde está a nossa irmã? Está ali a serva do Senhor Jesus. Está sozinha, querida? Graças a Deus, está ali a serva do Senhor. Os irmãos querem aplaudir ao Senhor Jesus pela vida da nossa irmã Valdenir? Valdenir, sinta-se bem em nosso meio, Deus a abençoe, né? Nós não vamos dar um abraço, senhora, porque está proibido o abraço. O governo proibiu o abraço. Mas se sinta abraçada por todos nós, viu, filha? Deus abençoe. Nós queremos, nesta noite, trazer uma palavra de conscientização à igreja. Na primeira semana, o tema é Descobrindo o Melhor de Deus para a Minha Vida. Então, a primeira coisa que nós vimos de bom que Deus tem para a minha vida é quando eu, de verdade, consigo resolver questões-chave da minha vida. E nós usamos o texto de Moisés, quando Moisés, no momento de indecisão e decisão, ele precisava resolver uma questão básica da vida dele. Naquela ocasião eu disse que muitas vezes nós também ficamos muitas vezes em cima do muro, sem saber o que fazer. E naquela mensagem da primeira semana, nós mostramos o caminho de como é que nós fazemos para que nós tenhamos as nossas questões resolvidas na vida. Na semana passada, nós falamos sobre ganhando coragem. E eu mostrei para os senhores, biblicamente, que Josué era um homem que não tinha coragem. Faltava coragem para ele. Mas ele tinha duas grandes responsabilidades a assumir. Primeiro delas era substituir o grande Moisés. E segundo dela era atravessar o Jordão para já conquistar as terras que Deus tinha prometido. E nós mostramos para a igreja na última semana como é que a gente faz para ganhar coragem. Hoje nós queremos falar sobre descobrindo minha missão no mundo. Muito bem. Nessa mensagem que estarei ministrando nesta noite, eu quero que você entenda o como e por que Deus usa pessoas com o objetivo de vermos como Ele pode usar você. Então baixa a tua cabeça e nós vamos orar agora. Deus e Pai, mais uma vez, nós queremos te pedir a misericórdia que vem de Ti sobre a minha vida e que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, de forma que a Tua igreja entenda, compreenda e saiba, Senhor, nesta noite, e saia daqui hoje, entendendo qual é a nossa missão neste mundo. Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, as minhas falhas, se há algo que impede a Tua bênção sobre a minha vida. Que nessa noite, Senhor, eu possa estar livre para ministrar a Tua palavra. No nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Muito bem. Hoje, então, falaremos sobre nossa missão no mundo. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus deseja usar você de maneira grande. Repita comigo, grande. O que é uma coisa grande? É uma coisa grande, não é? Grande não é pequeno, é grande. Então, nós, como servos de Deus, nós como filhos, nós como herdeiros, nós como representante de Deus, não podemos pensar que Deus vai nos usar de forma pequena. Não, tem que ser de forma grande, ok? Deus tem dado a você, Deus tem dado a mim duas missões. Duas. Não é uma só, pastor, não é duas. Você vai entender já, tá? Agora, Ele não nos força, tá? Ele não coloca um 38 na cabeça de ninguém e não obriga você a fazer nada. Por quê? Porque você tem uma missão, não é?
Se você um dia quiser entender bem isso, pega aquele filme lá no Netflix, do Soldado Ryan, como é que é? Como é que era o nome, Milton, aquele filme? Não é Até o Último Homem, não sei o que do Soldado Ryan. Lembra dele, como é que é o nome? O Resgate do Soldado, é isso aí. Você assistiu 10 vezes, não lembra, Milton? Então, o Resgate do Soldado. Os caras estão lá numa guerra violenta e o bicho está pegando e está difícil. Daqui a pouco vem uma ordem lá de cima. Ó, vocês têm que voltar lá no território dos alemães e salvar o soldado Ryan. Irmão, mas nós já passamos por cima lá. Vocês voltam para poder salvar o soldado Ryan. É um filme fantástico, tá? Para você entender o que é uma missão. Para você entender. E quem dá a missão lá para o comandante é alguém de cima. Quem deu a ordem para você é alguém de cima. Amém? Você está entendendo isso? Diga comigo, alguém de cima. Alguém de cima? Quem é aqui de cima? Pastor Ismael? Não, imagina. É o Deus que você serve. Foi Ele que te deu uma missão. Na verdade, são 2 missões, tá? Vamos lá, primeira missão é uma missão com os crentes. Com os crentes. Quando eu falo crente, não estou dizendo que é salvo não, viu, irmão? Porque as igrejas estão cheias de crente. Hoje, ator de novela é crente, jogador de futebol é crente. Hoje o que tem de crente no mundo é coisa de louco. Mas salvo, irmão, aí eu não vou julgar, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, mas salvo a gente conta nos dedos. Então a primeira missão é a missão de você discipular o teu irmão. É aquele irmão teu que você conhece, ele anda com você, mas você sabe que de crente ele não tem nada. Aí você tem uma missão. Eu preciso discipular o meu irmão. Esse é o primeiro ponto. O cara anda com você, ele canta com você, ele toca com você, ele ceia com você, mas não é crente ainda. Ele precisa ser o quê? Discipulado. Segunda missão, aí já é a missão que Jesus nos deu. É a missão daquelas pessoas que você sabe que elas não tiveram encontro ainda com o Senhor Jesus. Não tiveram encontro com o Senhor Jesus ainda. E eu estou falando de quem? Eu estou falando do teu filho, da tua filha, do teu marido, da sua esposa, do seu parente. Eu estou falando de gente próxima a você, que está caminhando com passos largos para onde? Para o inferno. A Bíblia diz que só existe céu e inferno, não existe purgatório. Purgatório foi inventado para poder as pessoas se acomodarem. Jesus deixou isso muito claro na cruz do Calvário. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, não tem terceira opção, não tem terceira via, irmãos. Eu fico muito assim, preocupado, quando um pai, uma mãe fala, pastor, eu tenho que te dar uma notícia boa. Ô irmão, dá notícia boa. Olha, meu filho, ele está uma bênção, está viajando para o exterior, ele está fazendo faculdade, pastor, ele fez doutorado, ele fez não sei o quê, ele é o cara, glória a Jesus. Ele serve a Deus aonde? Então, pastor, ele está fora da igreja. Irmão, aí lascou tudo. O cara é doutor, o cara não sei o quê, ele serve ao Senhor. Então o pastor está fora da igreja. E você está dando risada, você está batendo palma para o teu filho. Irmão, irmã, você vai para o céu? Quem vai para o céu aqui? Levanta a mão assim. Vai? Então tá. Eu quero ir para o céu também e quero chegar lá, eu quero ver minha mãe, eu quero ver meu pai, eu quero ver meus 2 irmãos que faleceram, eu quero ver aquele irmão que me ajudava aqui que faleceu, eu quero ver os meus irmãos lá, porque a Bíblia diz que nós vamos conhecê-los. E você está fazendo o quê? Pastor, então vamos lá. Vamos lá. Olha o que Paulo fala. Eu peguei até a tradução da nova tradução da linguagem de hoje, que ela é bem clara. Olha o que ele fala nesse texto que nós lemos. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. É a missão, e a missão é esta:
anunciar a boa notícia da graça de Deus. Paulo falando no texto que nós lemos, versículo 24. Eu não estou nem aí com a minha vida. Importante é que eu complete a minha missão. Você está completando a tua missão? Você está preocupado com a sua missão? Você está preocupado com os seus parentes que você ama, que você tem a maior consideração, mas eles estão indo para o inferno e você sabe que eles estão indo para o inferno. Você não tem coragem de dizer para eles que você vai arrumar uma briga, mas você sabe muito bem. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem um terceiro, um quarto, um segundo caminho. Só tem um caminho e este caminho se chama Jesus. Ele fala, eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor me deu. Acabou. Eu tenho que fazer a minha missão. Você foi chamado para fazer um trabalho grande. A obra de Deus é grande. Irmãos, vamos voltar 2020 anos atrás. Vamos voltar. Aí, apresenta-se a você 12 caras. Você olha assim para os caras e fala assim, meu Deus do céu. Quem são esses caras? Ah, são os discípulos de Jesus. Meu Deus. Esses caras aí, qual que é a missão? Eles vão botar fogo no mundo. Jesus falou que eles vão. Esses aí? Esses aí não vai botar fogo nem na casa deles. Eles botaram, irmão. Eles botaram fogo no mundo. Sabe por quê? Porque eles estavam lá no dia do Pentecoste e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não é o seu doutorado, não é a sua formatura, não é o seu curso superior, não. É você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai falar e as pessoas vão tremer. Qual é a minha missão? Olha aí. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus diz assim, mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém. Diga comigo, testemunha. Ok. Em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Alguém aqui já foi testemunha alguma vez na vida? Levante a mão. Quem já foi testemunha aqui? Levanta um pouquinho mais alto. Olha quanta gente já foi testemunha de alguma coisa. Muito bem. O que é uma testemunha? A testemunha é alguém que compartilha uma experiência pessoal do que ela viu, do que ela vivenciou. Entendeu? Testemunha, ela vai o quê? Testemunhar aquilo que ela vivenciou, presenciou, participou. Isto é testemunha. Uma testemunha apenas conta o que tem visto, ou que tem experimentado. Isso é testemunha. Muito bem. Ninguém é uma testemunha melhor do que a sua própria vida. Ninguém é uma testemunha melhor do que Deus está realizando na sua vida. Tudo o que você tem que fazer, a fim de ser uma testemunha, é dizer, o que está acontecendo com você, quem você era e quem você é agora. O que o Senhor fez na sua vida. Da onde o Senhor te tirou. Paulo escrevendo no Romanos capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, agora, através de Cristo, toda a bondade divina foi derramada sobre nós. Olha só, quando você lê Bíblia, leia e entenda. Olha o que Paulo está falando. Agora, através de Cristo, toda a bondade divina foi derramada sobre nós. Foi derramada sobre você? Diga bem. Aí ele continua, tem uma vírgula. Pecadores indignos. Era eu e você. E assim ele nos envia por todo mundo, a fim de contar ao povo, tá? Em toda parte, as grandes coisas que Deus tem feito por eles, para que eles também creiam e obedeçam a Ele. Olha só, irmãos, olha que coisa tremenda que Paulo está falando aqui. Primeiro, a bondade divina foi derramada sobre nós. Que bondade é esta? É a misericórdia, a graça de Deus, é a salvação em Cristo Jesus, é a esperança de que um dia você vai morar no céu, a esperança de que um dia você vai encontrar os seus entes queridos, é a esperança que um dia você vai cantar o hino da vitória. Aleluia!
se você não tiver essa esperança, você está morto. Você morreu. E se você acha que você morreu, belisca você. Se estiver doendo, você está vivo ainda. Então, em nome de Jesus, faça como Paulo. Você, através de Jesus Cristo, você precisa proclamar toda a bondade derramada sobre você. É isso que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Minha missão. Você não precisa de mais nada. Você conta o que aconteceu na sua vida. Ninguém será uma autoridade melhor em fazer isso do que você mesmo. Esta é a nossa missão. Você precisa contar às pessoas o que Deus tem feito em sua vida. Isto é uma missão singular. Irmãos, amanhã não, domingo que vem, agora, nós vamos ter aqui, na parte da manhã à tarde, um testemunho do... Como é que é o nome do moço, Lani? Do Tiago Saladino. Tiago Saladino está se mudando de São Carlos. Está indo morar em São Paulo. Ele primeiro vai a esposa dele, depois ele vai. A mulher dele arrumou um emprego muito abençoado numa petroquímica lá em Santo André. E ele está trabalhando aqui. Aí ontem nós estávamos conversando. Né? Nós o recebemos em casa para orar por ele, por ela. Ele está aqui hoje? Não, ele está trabalhando hoje, né? Trabalhando. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês agora aqui, sem exagero. Está aqui a minha esposa, que ela pode dizer. Eu fazia anos que eu não passava uma tarde como eu passei ontem. Especial, maravilhosa de Deus. O que Deus fez na minha casa ontem à tarde, eu recebi eles 5 horas da tarde em casa, ele e a esposa dele. E eu fiquei assim, falando, você tem que ir embora mesmo. O pastor tem que ir embora, né? Ele vai ficar com a gente talvez até o final do ano ainda. A esposa começa a trabalhar amanhã, né? Mas ele começou a contar para nós o que ele vai contar domingo aqui. Ele vai contar aqui na sede. Se você é de congregação, depois você assiste que ele vai repetir. Eu falei para ele contar de manhã e ele vai contar à noite. Eu não vou contar o testemunho dele, mas é algo relacionado com o que eu estou pregando aqui hoje. Vocês vão cair o queixo. Porque eu e a pastora caímos o queixo ontem. Não foi, Helene? Olha que a gente está bem acostumado com essas coisas. Mas eu fiquei maravilhado. 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 Tá? Eu vou contar só um pedacinho da mulher dele. Ela disse que quando começou a fazer o curso que nós estamos fazendo, que eu falei que eu vou passar para toda a igreja. E ela não queria, ela estava assim, porque estavam passando o momento mais difícil do mundo. Não tinha dinheiro nem para tomar café. Quando o pastor Mateus, meu filho, chamou eles para fazer o curso, não. E o Mateus ficou com ele no telefone, ele falando, não vai dar. O Mateus falou 2 palavras para eles. Aí eles vieram. No primeiro dia que eles fizeram o curso, houve uma transformação na vida dos dois. Não foi assim, pastora? E ela falou assim que nunca tinha experimentado o que ela experimentou no primeiro dia do curso. E ela tinha uma colega no trabalho, né? Entra naquela parte que eu falei, de evangelizar e de discipular os nossos irmãos. E o negócio estava tão forte na vida dela que ela, né? Aí tinha uma colega dela que era da igreja católica, mas bem católica. Chegou para ela e falou assim, Ellen, né? Ellen, eu posso te pedir um favor? Pode. Você pode me evangelizar? Você pode, eu queria que você me evangelizasse. Me discipulasse, né? Queria que você me discipulasse. Você pode me discipular? Ela falou assim, meu Deus do céu. Olha como é que Deus faz. E você vai entender isso já pela palavra. Irmãos, nós estamos muito apegados a movimento. Nós estamos muito apegados a coisas que a gente não vê resultado de almas. A gente vê muita coisa, menos almas se convertendo. Nesse curso que nós estamos fazendo aqui o sábado de manhã, nós fizemos um levantamento, Milton. Fizemos um levantamento. Cadê a Claudimara? Está aqui?
Claudimara está lá no fundo. Ela, junto com o secretário, me ajudou a fazer. Mais de 70%, ou mais de 60%, agora eu não sei precisar, dos crentes que nós batizamos, sabe quem são? Sabe quem são? Os filhos dos crentes. Filho de crente. Não, pastor, mas aí, não é legal? Oh, é legal, lógico que é legal. Lógico que é legal. Vai ser meus filhos um dia. Mas espera um pouco. E as almas? E o teu vizinho? E o teu parente? E aquela pessoa que você ama? Por que a gente não batiza ele? Porque você não fala. Agora, por que a minha missão é tão importante? Romanos 1,16, Paulo fala o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus, também depois os não-judeus. O Evangelho é o quê? Ele é o quê, o Evangelho, irmão? Poder de Deus. Você está entendendo o que é o Evangelho? O Evangelho não é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Você imagina lá o que é o poder de Deus? Vocês lembram do encontro de Deus com Moisés? Lembram, né? Moisés está correndo atrás de ovelha, aí ele olhou por uma árvore lá, que era uma chamada sarça, e via que ela pegava fogo e não se consumia. Ele ficou olhando aquilo e falou, mas que é isso? Eu nunca vi isso? Aí. E quando ele chega, ele escuta, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Opa! E Deus começa, né, falar com ele. Muito bem. Aí Deus fala que ele tinha que tirar o povo do Egito. Pô, tá doido? Como é que eu vou fazer isso? Os caras vão matar, ninguém vai te matar, vai lá. Aí vem a primeira, a segunda, a 10ª praga. Poder de Deus. Ah, não quer liberar? Não, porque Deus tinha endurecido o coração de Faraó, que é para Faraó saber quem era Deus. Então tá bom, então agora vai ser a coisa mais forte, tá? Faz assim, 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 sangue nas paredes, e bababá, o anjo vai passar, o anjo da morte, e o primogênito que não tiver o sangue nas portas vai morrer. Pum, morreu. Morreu o filho de Faraó, pronto. Aí ele deixou ir. Poder de Deus. Como é que você imagina que Paulo, um perseguidor do Evangelho, ele tem um encontro com Jesus e ele se converte? Poder de Deus. Como é que você entende? Uma mulher que vivia roubando o marido dos outros, quando ela conhece Jesus, ela se converte. O que é isso? Poder de Deus. Como é que você imagina você, que vivia nas drogas, na bebedice, vivia atrás de tudo quanto era mulher, tudo quanto era homem, e hoje você é salvo na pessoa de... O que é isso? Poder de Deus. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho que é poder de Deus. Irmão, o que você tem na sua mão é algo poderoso, é algo tremendo, é algo que você talvez não tenha entendimento, mas nessa noite o Espírito Santo que está aqui, porque Ele mora em você, quer que você entenda que o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. Aleluia! Eu e você, nós temos recebido a mensagem salvadora. O que Jesus disse? Quem crer e for batizado, o que vai acontecer? Será salvo, mas quem não crer será condenado. E como é que as pessoas se tornam crentes na pessoa de Jesus? Só existe uma maneira. Primeiro, elas precisam ouvir as boas novas. Como é que o texto diz? Como é que vão se salvar se não tem quem pregue? Lembra daquela passagem que o eunuco está na carruagem e pelo Espírito o homem de Deus é transportado para correr do lado daquela carruagem do eunuco. E o eunuco, o que você está vendo aí? Eu estou lendo, mas eu não entendo o que eu leio. Lembra dessa passagem? Eu não estou entendendo o que eu leio. Não tem quem me explique. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas só se convertem se elas puderem ouvir. Se elas não ouvirem, elas não vão poder ser salvas. E você, eu, nós, não é pastor, não é o pastor Rodrigo, não é o pastor Batista, não. É
todos nós temos uma missão. A missão é de todos nós. Ah, pastor, eu sou crente de banco. Que conversa doida é essa, meu, que o diabo te colocou na cabeça que você é crente de banco? Que você é crente de banco? Você é crente lavado e remido no sangue de Jesus. Que conversa de crente de banco que é essa, irmão? Vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus. Você tem a notícia mais importante do mundo. Imagina uma coisa aqui. Imagine, olha só, você sabe que com o corona tem um problema. Hoje tem de 10 a 12 laboratórios no mundo tentando fazer a vacina para curar o corona. Então vocês já viram, eu não vou entrar nesse campo, que a política se aproveita disso para poder deitar e rolar, né? Vocês já viram também. Agora, imagine a hora que o primeiro laboratório, porque ainda não tem uma vacina que fala, opa, essa aqui. Tem um monte. A hora que um laboratório fala assim, está aqui, ó. Imagina. Imagine se amanhã alguém descobrir a cura do câncer. Você já imaginou? Câncer não tem cura. Mas se alguém descobrir a cura? Se alguém descobrir a cura da AIDS, a AIDS não tem cura. A pessoa que tem AIDS, ela vai fazer um tratamento a vida toda. Ela toma não sei quantos comprimidos por dia para poder o traço desenvolver, mas não tem cura. Imagine se alguém chega com a cura. Poxa, que legal, né? AIDS, câncer, o Covid. Mas você tem a melhor notícia do que AIDS, do que Covid, do que a notícia do câncer. Você tem a notícia de vida eterna em Cristo Jesus. Porque tem uma coisa. Ou você vai morrer, como diz o povo aí, morte morrida, né? Ou você vai morrer de câncer, talvez de Covid, não sei. Pode morrer de qualquer coisa. Morrer, você sabe que vai. Só se Jesus voltar antes. Mas se Jesus não voltar, você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Isso faz parte da vida. Seja com uma doença A, doença B, nós vamos morrer. Agora tem uma coisa. Eu sei em quem eu tenho crido. Que é poderoso. Eu fecho os olhos aqui, a minha Bíblia diz que eu acordo nos braços do Pai. Você tem essa notícia, você tem essa mensagem, você tem a maior de todas as mensagens que o ser humano possa ouvir, que é a mensagem salvadora de vidas. Não é uma cura por um período, por quê? O cara, mas olha, foi curado da Covid, poxa, que legal, mas ele vai morrer. Talvez não vai morrer da Covid, mas vai morrer de alguma coisa, porque vai chegar o tempo dele, e quando o senhor puxar a papeleta, acabou, já foi. Mas vai para onde? Aí, é a Bíblia que vai dizer. Jesus foi claro, né? Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. É a Bíblia que diz, Jesus disse isto. Muito bem. A Bíblia diz que o meu testemunho, que o seu testemunho, ele é o poder de Deus. Que Deus nos usa para levar quem? As pessoas para o céu. Quando você prega o evangelho, existe na sua pregação consequências eternas. Porque você pode pregar e as pessoas não aceitarem. Vai ter consequência eterna. E se você pregar e elas crerem, tem consequência eterna. Porque a Bíblia diz que o fogo lá não se apaga nunca. Tá? Muito bem. A Bíblia diz que as pessoas viverão para sempre em um dos dois lugares, céu ou inferno, eternamente. Tá? Romanos capítulo 1, versículo 17, eu procurei usar a Bíblia viva, diz assim, esta boa nova nos diz que Deus nos preparou para o céu e nos faz justos aos olhos de Deus, quando colocamos nossa fé e nossa confiança em Cristo, nosso Salvador. Isto é, realizado pela fé, do princípio ao fim. As boas novas vão ficando cada vez melhor, porque as notícias do mundo estão o quê? Cada vez pior.
Pior. Por que as pessoas estão desesperadas para ouvir a palavra de Deus? Olha o que o texto de Mateus diz. Jesus dizendo, 9:36. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque elas estavam aflitas, abandonadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Jesus já dizia isto lá. Ele teve compaixão. Ele disse que as pessoas estavam feridas e desesperadas. Tá? Eu tenho certeza absoluta, não os conheço. Conheço talvez poucos aqui, quando eu digo conhecer sua vida. Existe alguém na sua esfera de influência, eu tenho certeza, que esteja nesse momento passando por desespero, por um estresse tremendo, tá? E por feridas que parece que elas nunca vão ser curadas. Mas não é ferida na pele, é ferida interna. Talvez no grupo de pessoas que você tem influência, você conhece um monte de gente assim. É por isso que o evangelho precisa ser pregado. Tá? Essas pessoas estão feridas e sem qualquer tipo de esperança, estão abandonadas. E elas estão prestes ao quê? A jogar a toalha. O que é jogar a toalha? É se matar, literalmente. É desistir da vida. Chega em casa hoje, se você tiver um computadorzinho, mesmo no celular, vê quantas pessoas morrem por dia se suicidando. Vê lá. Dá uma olhada, você fala, isso aqui está exagerado, está errado, vou ver de novo. Aí você fala, não é que é verdade? O que é isso? São as pessoas que estão jogando a toalha. Hoje, quando nós conversamos com as pessoas, elas estão dizendo assim, não me importo com o sucesso, já alcancei o sucesso, isso não me faz feliz. São milhares e milhares de pessoas assim, que elas chegam no ponto de vida e falam assim, o que adiantou? O que adiantou eu lutar e se sou uma pessoa infeliz? É infeliz no casamento, é infeliz com os filhos, é infeliz com os pais, é infeliz na roda de amigos. Por quê? Porque falta o autor da vida que é Jesus. Muito bem. E qual que é a chave disso? É o que nós lemos. É uma palavrinha pequenininha, chamada compaixão. Quando você tem compaixão, o que o texto fala? Que Jesus, ao vê-las, teve compaixão delas. Irmãos, hoje é tempo da gente pedir desculpas às pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia e nós nunca contamos a nossa experiência de salvação para essas pessoas. Nós temos que chegar para as pessoas e dizer assim, eu quero pedir perdão, viu, o colega Rodrigo? Por quê? Você não me fez nada, Ismael. Não, eu preciso contar para você que a minha vida era assim, assim, assado, e Jesus me transformou. Ele pode mudar a tua vida também. É assim que nós temos que fazer. Irmãos, eu conheci, você talvez tenha conhecido pessoas que tinham verdadeira paixão por almas. Pessoas que não podiam ficar num recinto sem antes falar de Jesus. Eu tenho um grande exemplo na minha vida que é meu pai. Meu pai deixou de ser assim quando ele teve um derrame. E meu pai era um homem, eu já falei aqui, que o meu pai, eu sempre falo que nordestino parece ter esse dom. Consegue decorar assim texto sagrado inteiro. E meu pai era assim. O meu pai pegava um texto assim, um capítulo, ele falava de cor, sem olhar a Bíblia. Eu cansei de ver meu pai fazer isso. E naquela época, nós éramos criança, e nós praticamente todos os dias, presta atenção nisto. Lenilton está aqui? Lenilton está aqui hoje? Todos os dias, eu estou dizendo de segunda a sexta, tinha culto na casa de alguém. Era impressionante. Toda noite,
meu pai levava eu e meus 2 irmãos para algum culto na casa de alguém. E lá, casa simples, o irmão cedia a casa, ele convidava lá o vizinho, Milton. Ele convidava lá um parente. Irmãos, todo culto tinha uma alma aceitando a Jesus. Parece que eu estou vendo o meu pai pregar, e meu pai que pregava em todos os cultos. Cada presbítero, meu pai era presbítero naquela ocasião, cada presbítero tinha lá 5, 6 casas que todo dia fazia culto. Vai fazer isso hoje? O cara fala, ah, pastor, não tem tempo para isso não. Não, mas o seu pai não tinha tempo para a família? Não, tinha, teve 5 filhos. Tinha tempo para a família, sim. Porque os cultos lá, não começava, começava 8, terminava 8h30, 8h40, meu pai chegava em casa, dava atenção para a família. Pastor, como é que eu posso cumprir a minha missão? Eu tenho 3 sugestões para você. Primeira coisa, fazendo um trabalho de qualidade. Ah, pastor, eu não tenho teologia, pastor. Eu não fiz seminário. Como é que o senhor fala para mim que eu tenho que fazer um trabalho de qualidade? Colossenses capítulo 3, versículo 17, olha o que Paulo diz. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Ele mandou se formar no seminário? Não. Agora eu vou ler na Bíblia Viva. E tudo quanto fizeres ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, e vão com ele à presença de Deus, o Pai, para lhe dar graça. Um trabalho de má qualidade é um testemunho negativo. Você entendeu? O trabalho de má qualidade é o trabalho de um testemunho negativo. Um trabalho de boa qualidade é o testemunho, tá? O seu testemunho de vida. Se na sua roda de amigos você gosta de falar palavrão, se na sua roda de amigos você gosta de contar as suas proezas, é péssimo o seu trabalho. Mas trabalho de qualidade é quando alguém diz para mim assim, por que você não bebe? Por quê? Por isso. Eu já contei para vocês aqui 10 vezes. Quando eu estava no último ano do colégio, eu tinha 2 amigos, o Drauzio e o Drauzio era o dono do Fusquinha, e o outro menino, vou lembrar já. Sabia que eu era crente? Aí me levaram para onde? Para a zona de Meretriz. O louco? Me levaram. Sexta-feira depois da aula. E nós sentamos, irmão, nós dividimos a gasolina, nós vamos sair mais cedo hoje, vamos passar no lugar, eu estou achando sei lá o quê. Quando eu chego, irmão, zona de Meretriz no Brás, que eu cheguei na rua, né? Elas ficavam todas na rua assim, como fica aqui? Que eu falei, pera um pouquinho, Carlinhos e Drauzio. Eu falei, ô Drauzio, o que é isso aqui? Não, tem um lugar aqui, a gente vai ficar um tempinho, depois vamos. Eu falei, opa, falei, não, vocês me conhecem. Eu sou crente na pessoa de Jesus. Alguma vez eu falei para vocês que eu gosto de um lugar desse? Não, Ismael. Ok. Vamos sair do carro? Irmãos, quem conhece o Brás e o Senai do Brás, do Senai do Brás até a Celso Garcia, é um chãozinho bom e é uma escuridão miserável. Tá? Eu desci do carro e fui pela calçada até a Celso Garcia para pegar um ônibus. Nunca mais andei de carro, nem com o Carlinhos, nem com o Drauzio. Sabe por quê? Porque eu tinha sido lavado e remido no sangue de Jesus. Com o passar do tempo, a irmã do Carlinhos, Isabel, nunca vou esquecer. Ela me procurou e falou assim para mim, Ismael, eu queria muito que o seu pai falasse de Jesus para mim. Estranhei, né? Eu falei, por quê? Ela falou assim, sabe o que é? O Carlinhos sempre fala de você. E fala como é que você procedia, como é que você, quando andava com ele, com o Drauzio. E contou, inclusive, o que eles fizeram comigo. E ela falou, eu queria conhecer este evangelho. Eu falei, fica tranquilo, meu pai vai falar com vocês. O meu pai ganhou ela e o marido dela para Jesus.
Não sei se o Carlinhos se converteu, porque depois nós mudamos, ele mudou de lá, eu não sei. Mas olha só, pelo testemunho, o que é trabalho de qualidade? Há duas maneiras de representar ao Senhor Jesus no trabalho. Pelo que você faz, primeiro, pelo que você faz e pelo que você diz. Pelo que você faz e pelo que você diz. Isso aqui é trabalho de qualidade. O que vem primeiro? Faça. Você tem que fazer antes de falar. Seja alguém que exemplifique e diga, mostre o que é ser cristão pela qualidade do seu trabalho, sem se abrir a boca. Você não precisa abrir a boca. Você vai fazer. As pessoas vão falar, não, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, esse homem é diferente. Depois, alguém vai te perguntar. Aí você abre a tua boca e fala. Alguém vai te admirar. Alguém vai querer te questionar. Então, primeira coisa, fazendo trabalho de qualidade. Segunda coisa, para a gente fechar, mantendo uma atitude positiva. Ah, mas olha, o negócio está feio. Ah, está preto. Aí você fica concordando. Não, olha, está feio, está preto, mas o Cristo que eu sirvo, Ele me dá esperança. Não, realmente o mundo está perdido, mas eu sei em quem tenho crido. O cara vai falar, pô, esse cara aí, por que ele tem isso e eu não tenho? Nós precisamos ser o quê? Estrela brilhante, irmãos. Terceira coisa, falando aos outros acerca das boas novas. Atos 4:20. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e temos ouvido. Você, eu, nós somos a única Bíblia. Nós somos a única Bíblia que as pessoas vão ler. Não adianta você dar, eu vou dar uma Bíblia de presente para o cara. Não adianta. Ele nem vai ler. Mas você é a Bíblia. Você é. Jesus, o apóstolo Paulo falou que nós temos que ser imitadores de Cristo, como ele foi. Você é a própria Bíblia. Deixa eu fechar. Colossenses 4:5 diz assim. Aproveitem o máximo de suas oportunidades para contar as boas novas aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Tenham uma conversa agradável e sensata, pois assim vocês terão a resposta certa para todo mundo. Eu usei a Bíblia Viva também. Você nunca encontrará realização e satisfação em sua vida enquanto você não descobrir o propósito da sua vida e começar a viver ela. Tá? Não adianta. Você é a ferramenta de Deus aqui. Você é a ferramenta. Deixe Deus te usar. Se permita ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa ser doutor, ter curso de teologia. Você precisa ter uma vida reta e fazer o quê? Contar as boas novas ao mundo. Alguém falou assim para mim, pastor, eu estava pregando o evangelho, sabe? Aí o cara começou a me perguntar sobre o fim do mundo, sabe? E eu, de verdade, pastor, não entendo muito sobre o Apocalipse, sabe? Eu fiquei enrolado. Ah, é? Irmão, quando a gente vai pregar o evangelho, a gente joga a teologia de lado. A gente vai falar de Jesus. Não tem que entrar em assuntos que você talvez desconheça ou tenha pouco conhecimento. Para com isso. Mostre que as pessoas precisam aceitar o perdão de Deus porque são pecadores. Mostre o plano da salvação de Deus para o homem. Expresse às pessoas o desejo que Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, tem o desejo de dirigir a vida das pessoas. Pronto. O resto não é com você, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Você é só testemunha. Diga comigo, testemunha. Diga assim, eu sou testemunha. Baixe tua cabeça e oremos ao Senhor. Deus amado, Deus santo, eu tenho falado a tua palavra nesta noite, Senhor. E eu entendo perfeitamente, Pai amado, que nós precisamos ser testemunhas. Nós precisamos entender, ó Deus, de verdade, Senhor, de verdade, qual é a nossa missão.
E nós temos ministrado aqui hoje para a tua igreja qual é a nossa missão. Nós não temos outra missão a não ser proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Deus, eu te louvo, te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Marcinho,